Para ilustrar os conceitos teóricos que a gente viu na aula 2, na parte teórica da aula 2, a gente vai fazer uma análise de estabilidade linear para um problema modelo que estamos chamando aqui de uma equação de Burgers modificada. Tá? Essa equação a gente vai ter uma equação de governo e ela assume a seguinte cara, é uma equação de Burgers tradicional. A gente tem essa, vamos chamar a variável u, tem uma derivada no tempo, mais um termo convectivo também tradicional. E isso vai ser igual a um termo difusivo, que tem a derivada dessa variável com x, né, duas vezes, divididos aí por um número de Reynolds. E aí ela é modificada porque ela tem um termo fonte com essa cara. Tá? Então esse U menos 1 dá um termo fonte onde R passa a ser então o parâmetro de controle do nosso problema. É ele que vai ditar a instabilidade dessa equação como função, é claro, do número de Reynolds. Né? Para diferentes números de Reynolds, quem controla a estabilidade da equação vai ser o parâmetro R. O próximo passo da análise é fazer a expansão assintótica desse problema. E para fazer isso, então a gente assume que a nossa variável U vai ser uma solução base de referência, que aqui está claro para a gente, né, que a solução U igual a 1 satisfaz todos os termos da equação acima, porque a derivada dela no tempo é zero, a derivada no espaço é zero, no termo fonte ele dá zero e a derivada difusiva dela é zero. Então isso aqui é 1 satisfaz a minha solução, mais uma perturbação. Então isso aqui passa a ser a nossa expansão assintótica, lembrando que a gente só faz isso até ordem epsilon. O P é a perturbação adimensional e epsilon é a ordem dessa perturbação, da amplitude, né? Pequena amplitude dessa perturbação. A gente para aqui porque a gente está interessado só numa análise linear. E aí, só para mostrar como fica a cara disso. Então, U de x vai ser igual a 1 mais um epsilon vezes a perturbação. A gente definiu esse estado base dessa forma, mas é interessante verificar se ele realmente satisfaz a nossa equação de governo. Então, se eu substituir essa expansão assintótica dentro da minha equação de governo é zero, né? Que é essa equação aqui em cima, a gente pode, como fizemos da última vez, capturar os termos dessa equação que não dependem de epsilon, dependem de epsilon elevado a zero, ou seja, são os termos de ordem 1, e a gente vê que dá essencialmente zero igual a zero, e é por isso que a matemática retorna verdadeiro para a gente, ou seja, zero igual a zero é verdade, então realmente o estado base, o B igual a 1 que a gente escolheu, satisfaz a nossa equação de governo. O próximo passo, então, é definir a perturbação na equação de governo para perturbação linear. Eu posso copiar esse comando, porque a única coisa que eu preciso fazer agora é capturar os termos da minha equação mediante a minha expansão assintótica, mas agora capturando os termos de ordem epsilon elevado a 1, ao invés de epsilon elevado a 0. Então isso me dá a equação para perturbação linear do meu problema. Uma vez tendo obtido essa equação, eu posso partir para o próximo passo, que é analisar o modo normal dela. Né? E aí, para fazer isso, eu simplesmente vou dizer que a minha perturbação ela pode ser expandida no modo normal
que é uma amplitude vezes uma exponencial, né, de kx menos ômega t. Escrevendo uma linguajar de função pura, para matemática poder substituir em todos os termos daquela equação. De novo, só para fins de visualização. Se eu tiver uma perturbação que varia com x e t, como é que fica a cara disso? Essa perturbação vai ser um e elevado a kx. Faltou um 2 aqui. Kx vezes kx menos ômega t, vezes uma amplitude de n. Lembrando que, de modo geral, a gente considera um somatório de todas as frequências e de todos os números de onda, mas a gente, antecipando que nesse problema esses modos não se acoplam, facilita a programação considerar um único modo de Fourier. Tá? Mas você pode fazer esse trabalho em papel e caneta e verificar que realmente a equação de dispersão final que a gente obtém, cada modo k ômega, né, dos valores k ômega, são independentes dos outros modos, então a gente não precisa incluir o somatório na derivação. O próximo passo, então, é derivar o problema de alto valor. Esse problema de alto valor a gente obtém substituindo na minha equação C0 o meu modo normal. Tá? E é importante, se eu multiplicar, se eu sumir com essa com a exponencial dentro daquela equação, eu simplesmente multiplico todo mundo por kx vezes ômega t. Se eu expandir essa equação, ele cancela os termos, e aí eu tenho, então, a minha equação, que é o meu problema de alto valor. Eu posso também sumir, além de dividir por aquilo, eu posso multiplicar pelaquela exponencial, eu posso dividir por n. Como isso é um problema de alto valor, essa amplitude aparece em todos os termos, então ela pode desaparecer da minha equação. Então esse é o meu verdadeiro problema de alto valor para a equação de Burgers modificada. O próximo passo, de posse do problema de alto valor, é fazer então a análise, né, em que condições o meu problema vai de estável para convectivamente instável. Então, o primeiro passo é investigar a instabilidade convectiva. Né? Existe uma instabilidade convectiva, o problema fica instável. Então, para ver isso, a primeira coisa que a gente faz é analisar a nossa relação de dispersão. A equação E0 já é a minha equação de dispersão, tá? O que eu estou chamando de relação de dispersão aqui é simplesmente eu poder manipular um pouquinho isso aí para separar a partes real e complexa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa relação e dizer que o K, na verdade, recebe o KR mais IKI, e o ômega recebe o ômega R mais I ômega I. Então, separei aqui todos os parâmetros dessa equação, agora são reais. Né? O KI, o KR, o ômega I, o ômega RR e o RE são todos reais. Eu posso dizer agora como isso é uma análise para verificar em que condições paramétricas a instabilidade convectiva se inicia, a iminência da instabilidade convectiva. Eu estou interessado na solução desse problema quando o KI recebe zero e quando o ômega I recebe zero. Então, a minha equação de dispersão reduz para esse formato. Agora eu posso, então, separar os termos dessa equação que possuem parte real e parte imaginária. Né? Então, se eu pegar a parte real dessa equação, então está aqui, esses são
os termos que compõem a parte real dessa equação. Eu posso separar da mesma forma os termos que compõem a parte imaginária dessa equação. E eu posso pedir para o matemática simplificar isso aqui, assumindo, né, que tudo que sobrou é para eu aplicar isso aqui não só de cada lado da equação, mas em cada termo de cada lado da equação a gente muda um pouquinho a programação, acrescentar mais esse termo, né? Agora, se a gente for observar com calma, agora ele aplicou a parte real em cada termo, a parte imaginária em cada termo, isoladamente, né? Assume com isso aqui. Eu vou dizer para o matemática agora que todos os elementos que sobraram naquela equação são reais, tá? E ele simplifica o problema para mim. E separa nas duas equações de interesse, né? A parte real e a parte imaginária. Né? Como essa equação é simples, é só olhar para ela que eu consigo identificar isso. A parte real é R igual a KR ao quadrado sobre RE, e a parte imaginária é que KR é igual a ômega R. Foi exatamente o que a gente obteve aqui. Tendo separado, né, nossa relação de dispersão nessas partes real e imaginária, eu posso partir para o próximo passo, que é identificar a instabilidade marginal do meu problema. E para fazer isso eu só preciso pegar aquela equação F2, na verdade, a primeira equação. Eu estou interessado só na dependência do R em KR. Então, para ilustrar o que está acontecendo, eu posso fazer um gráfico desse problema. Vamos assumir aqui que o número de Reynolds é 1. Eu posso fazer um gráfico desse problema, vamos dizer, avaliando o KR de menos P sub 2 até P sub 2. Né, os eixos desse gráfico, né, que eu estou mostrando. No eixo X eu tenho KR, no eixo Y eu tenho R. E esse é o gráfico que eu tô a curva, na verdade, o gráfico que mostra a curva de estabilidade marginal. Então, como isso aqui foi obtido para KI igual a zero, tudo que está abaixo, para valores de R, se eu selecionar valores de R e KR abaixo dessa curva, eu estou num estado estável. Ao longo dessa curva, eu estou num estado de estabilidade marginal, e acima dessa curva, eu estou num estado de instabilidade do meu problema. É interessante a gente também analisar o que acontece para diferentes valores do número de Reynolds. Ou seja, o que aconteceu aqui? Quando eu aumento o número de Reynolds, eu vou da Reynolds 1, que é a curva azul, para Reynolds 2, que é a curva vermelha, Reynolds 3, que é a curva amarela. Ou seja, quando eu aumento o número de Reynolds, meu problema fica o número de Reynolds desestabiliza o meu problema, para usar o linguajar mais comum. Ele desestabiliza o meu problema. Quando eu aumento o número de Reynolds, a curva de estabilidade marginal ela é jogada para baixo. Ou seja, para menores valores, para um dado KR, obviamente diferente de zero, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas para um dado KR diferente de zero, eu fico marginalmente estável, né? Eu atinjo a curva de estabilidade marginal para um valor menor de R. Né? Então, aumentar o Reynolds diminui o valor de R onde a minha curva de estabilidade marginal se encontra. Isso desestabiliza o problema. Né? Para menores valores do meu parâmetro de controle, eu consigo ficar instável para um dado valor de KR, nesse caso, diferente de zero. No ponto KR igual a zero, todas as três curvas me dão o mesmo resultado. E isso é interessante porque leva a gente, então, à análise do ponto crítico. Quem é o ponto crítico? O ponto crítico é o menor ponto nessa curva. Então, na medida que eu aumento o meu parâmetro de controle, quem é a primeira perturbação
que fica instável, né? Qual é o número de onda da primeira perturbação que fica instável. Então, para fazer isso, eu só preciso pegar a parte real da minha equação de dispersão, tirar a derivada dela em relação a KR. Isso aqui, na verdade, como R, eu não disse para o matemática que o R depende de KR. Quando eu tiro essa derivada, ele assume que o R é uma constante e me dá zero de resposta, né? Então, se eu tirar essa derivada e pedir para ele resolver o resultado disso para KR, obviamente ele me dá de retorno que o KR é igual a zero. Se eu substituir essa solução aqui dentro, o resultado para ômega R e para R também é simples. A gente sabe que o valor de R de ômega R vão ser zero, né? Então, o meu número de onda crítico, né, onde se encontra o R mínimo, é zero, e nesse número de onda, os valores de R e de ômega R são também nulos, né? Ou seja, eu tenho uma perturbação que é uniforme no espaço e estacionária no tempo, né? E o meu problema, então, fica convectivamente instável quando eu aumento o meu parâmetro de controle quando o meu parâmetro de controle passa a ser não negativo, né? Quando ele assume valores acima de zero, acima ou iguais a zero, quer dizer, acima de zero, né? Porque em zero eu estou na instabilidade marginal, quer dizer, eu estou na iminência de ficar convectivamente instável. Para valores acima de zero, o meu problema fica convectivamente instável. Tendo identificado a iminência da instabilidade convectiva, o próximo passo é investigar a instabilidade absoluta. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é a condição, né, da velocidade de grupo zero. Em que situação a velocidade de grupo do meu problema é zero? Então, para fazer isso, eu simplesmente pego a minha equação de dispersão original antes de separar o K em KR mais IKI e o ômega em ômega R mais I ômega I. Eu pego essa equação e tiro a derivada dela em relação a K. Tá? De novo, como eu estou em busca do ponto de Sela que satisfaz essa condição, nesse ponto de Sela a derivada do R em relação a K é zero e a derivada da frequência em relação a K é zero. Então eu não preciso dizer para o matemática que essas duas variáveis dependem de K na hora de fazer a derivada, porque eu já vou dizer que essas derivadas são nulas de qualquer forma. Então, se eu não disser isso para o matemático, quando ele tirar a derivada, ele já assume como o R não depende de... Como eu não disse que o R depende de K, quando eu tirar essa derivada, ele assume que é zero. E a mesma coisa acontece para a frequência, né? Então, essa é a condição adicional. Agora eu posso, então, separar, né, a minha equação de dispersão original. Que é, na verdade, o E0. Aqui já está separado. Vou pegar a minha equação de dispersão original e a minha equação gerada com a condição de velocidade de grupo zero, e aí eu vou separar que o K é um KR mais I vezes KI, e vou dizer que o ômega é um ômega R mais um I vezes ômega I. Tá? Então esse agora é o novo sistema de equações que eu tenho que resolver. A primeira equação é a equação de dispersão original, e a segunda equação é a equação que satisfaz a condição de velocidade de grupo zero. E é claro que eu estou interessado na iminência da instabilidade absoluta, e por causa disso, eu estou interessado em analisar essa equação quando o ômega I recebe zero. Tá? Então eu vou analisar, na verdade, a versão simplificada dessa equação, que possui essa forma. Agora eu posso separar as equações que governam, que determinam a iminência da instabilidade absoluta, que são a equação de dispersão
e a equação derivada dela que satisfaz a condição de velocidade de grupo zero em suas partes real e imaginária. Né? Então, para fazer isso, eu simplesmente tento capturar com matemática dessas equações eu tento extrair quem são as partes real do meu problema, né? E eu faço a mesma coisa com a parte imaginária dessas equações. Tá? Então, pegando aí a parte real e a parte imaginária delas, eu posso usar esse comando flatten no matemática para eliminar o excesso de parênteses que eu vejo no meu problema. Tá? Vou botar tudo como se fosse um sistema de equações. E eu peço para ele simplificar para mim o que sobrou, para avisar para o matemático que todos os parâmetros que sobraram, que ele está tentando avaliar, por exemplo, parte imaginária, parte real, tudo que sobrou é número real. Então, eu digo para ele assumir que todos os elementos que sobraram são reais. Aí, quando ele faz isso, eu consigo derivar esse conjunto de equações, vou escrever aqui de uma forma simplificada. Esse é o conjunto de equações que eu tenho. E se eu pedir para resolver esse conjunto de equações para as minhas variáveis de interesse, que são valores de R, ômega-R, KR e KI, que são, né, as minhas 4 incógnitas, uma vez que o ômega-I é zero. Se eu pedir para ele resolver, o resultado que ele me devolve é esse. Então, esse é o ponto onde eu tenho a iminência da instabilidade absoluta. Né? Quando R é Reynolds sobre 4, ômega-R é zero, KR é zero e o KI é menos Reynolds sobre 2. Ou seja, não só a transição de estável para convectivamente instável acontece por uma perturbação que é estacionária e uniforme, mas a transição de convectivamente instável para absolutamente instável também acontece num cenário onde a perturbação é estacionária e uniforme no espaço. Então esse é o nosso ponto da iminência da instabilidade. E para poder verificar, a gente precisa lembrar que a solução desse sistema, usando a equação que satisfaz a condição de velocidade de grupo zero, esse nos dá um ponto de Sella que não necessariamente representa uma instabilidade, a iminência de uma instabilidade absoluta. Eu preciso verificar se esse ponto de Sella é formado por modos que vêm de lados opostos do meu mapa complexo do número de onda. Então, para isso, exatamente o que eu preciso fazer agora é avaliar o mapa do número de onda complexo para ver se esse ponto de Sella realmente é formado pela fusão de dois modos que vêm de lados opostos desse plano, né, que representam perturbações que crescem em direções opostas. E para fazer isso, eu vou usar só a primeira equação da nossa equação, né? Eu preciso fazer um gráfico, né, do mapa complexo de KI versus KR. Então, a primeira equação do meu sistema é a equação que eu posso resolver para KI. Eu posso aproveitar aqui e manipular isso um pouquinho para eliminar o KI e a setinha. Eu só estou interessado no resultado, né, que dá isso aqui. Então, vou chamar isso aqui de G5. Então, essa aqui é a resposta que eu estou interessado em analisar para verificar se existe realmente um ponto de Sella que satisfaz as condições de fusão de modos que crescem em direções opostas. Então, vou fazer um gráfico desse resultado. Então, eu vou querer avaliar. Lembra que a gente sempre plota, né, menos KI, então vou botar um menos na frente do G5 e vou avaliar isso aqui
vamos supor para Reynolds igual a 1, vamos colocar um valor de R menos 1. Né? Vamos primeiro avaliar um caso onde a minha perturbação é estável. Então, vou plotar isso para um KR menos π sobre 2 a π sobre 2, como a gente tinha feito antes. E os eixos do meu sistema vão ser KR e menos KI. Tá? Como eu tenho dois modos, vamos discernir as colorações daquelas curvas para a gente saber exatamente o que é o que. Então, a minha primeira curva vai receber um azul escuro e a segunda um vermelho escuro. Tá? Então, esse aqui é o meu primeiro gráfico. Então, o nosso modo, que é o nosso modo de interesse, que é estável, está aqui embaixo. Tá? Então, para R igual a menos 1, esse modo, a gente está vendo que ele é estável. O que acontece quando eu ando com o meu parâmetro até zero? Nós podemos observar que quando R é igual a zero, nós chegamos no nosso modo, nós observamos o modo em que o número de onda, com o número de onda é zero, KR igual a zero, nós temos KI igual a zero, que isso aqui é a iminência da instabilidade convectiva. Então, esse é o mesmo tipo de análise que a gente fez para a instabilidade convectiva, só que observado agora olhando um mapa de número de onda complexo. Então, a gente observa exatamente o mesmo efeito, só que ao invés de fazer um gráfico de R versus KR, a gente está olhando isso no nosso mapa menos KI, KR. Quando KR é igual a zero, KI dá zero. É por isso que com aquela análise, já impondo KI igual a zero a priori, a gente identifica esse mesmo ponto. Então, agora a gente está vendo o que realmente acontece. Quando a gente assume um KI complexo, a gente vê que no KR igual a zero, que o KI é igual a zero. Esse é o primeiro ponto, quando R é igual a zero, que fica na iminência de atingir uma instabilidade convectiva. Então, se a gente continuar aumentando esse número, se eu chegar com R, como o meu Reynolds é 1, né, a minha transição, meu ponto crítico para a estabilidade absoluta é Reynolds sobre 4. Então, se o R for 1/4, o que vai acontecer agora? A gente vai encontrar o nosso ponto de Sella, né, que a gente já esperava que acontecesse, e a gente pode observar claramente que esse ponto de Sella é formado por modos que vêm de lados opostos do meu mapa complexo. Né? Eu estou um com menos KI negativo e um com menos KI positivo. Esse modo era um modo que era estável, né? Se o menos KI... esse era um modo que propagava na direção montante, então ele era um modo que não interessa para a gente. E é ele que se funde com o nosso modo que propaga jusante, mostrando um ponto de Sella que representa a fusão de dois modos que crescem em direções opostas. Então, esse ponto de Sella realmente representa a transição para uma instabilidade absoluta. E se a gente continuar aumentando esse valor de KR, dá para ver claramente a fusão desses dois modos. Então, está vendo que essas curvas agora se fundem e vão uma para a esquerda e uma para a direita. Então, esse é um gráfico típico da formação do nosso ponto de Sella. Dá para observar, né, que a gente realmente tem um ponto de Sella se formando aqui, indicando que esse ponto de Sella realmente representa a fusão de modos que se propagam em direções opostas, então realmente representa uma instabilidade absoluta. Para, então, ilustrar a capacidade preditiva da análise de estabilidade linear, nós vamos fazer uma simulação, vamos apresentar aqui uma simulação do problema não linear original. Nessa simulação, nós introduzimos uma perturbação num ponto do domínio através de um termofonte na equação de governo e observamos o comportamento dessa perturbação estacionária. Ela não varia com o tempo. Você pode observar aqui como pela linha tracejada em negrito, em preto, que é a nossa perturbação estacionária. A gente vai ver como é que ela se comporta modelada através do problema não linear original. Então, o que está sendo mostrado aqui também é a base menos a solução original. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é o módulo da perturbação. Isso é mostrado num eixo y com log, na base log.
para que a gente seja capaz de enxergar a amplitude da perturbação e nas suas várias ordens de magnitude de maneira igual, né? Para poder fazer essa simulação, como uma perturbação mais instável é estacionária, a simulação desse problema é extremamente complicado porque qualquer tipo de erro na condição de entrada e de saída já excita esse tipo de perturbação. Então, para poder fazer isso de maneira a que a perturbação possa ser introduzida em qualquer lugar do domínio e não seja excitada na entrada, nós usamos condições de contorno periódicas e introduzimos também uma região de amortecimento na parte final do domínio, de modo a fazer com que a perturbação que chegue nessa região seja amortecida de volta para a condição de entrada que a gente deseja, que é a própria solução base. Então, porque aí dessa forma, na fronteira de saída, se a solução base for obtida na fronteira de saída, como a minha condição de contorno periódica, é essa solução base que vai entrar na entrada, que é o que a gente quer, né? A gente quer colocar a solução base na entrada e para ela ser perturbada em algum ponto no meio do domínio e a gente poder enxergar o que acontece com essa perturbação. Tá? O tamanho do domínio também é limitado porque essa perturbação eventualmente cresce e ela atinge magnitudes grandes o suficientes para induzir a formação de uma onda de choque. Então, para não precisar lidar com captura de onda de choque, a gente limita o tamanho do domínio para não deixar que essa perturbação cresça tanto assim. A gente limita também o tempo de simulação, no caso absolutamente instável, para não deixar que ela cresça o suficiente para formar essa onda de choque. Então, nesse caso em específico, nós vamos apresentar uma simulação para R igual a zero, que é o caso marginalmente estável. Né? Então, nessa simulação, a gente pode perceber claramente que a minha perturbação não está crescendo no tempo, não cresce, ela mantém uma amplitude aproximadamente constante no espaço, indicando uma região estável, marginalmente estável da minha simulação. Se eu botar valores de R ligeiramente acima de zero, o que a gente já começa a observar um crescimento espacial da perturbação. Tá? Então, o ponto crítico para a iminência da instabilidade convectiva previsto pela análise de estabilidade linear também é observado nessa simulação. Para poder visualizar o crescimento espacial, nós consideramos uma simulação com valor de R significativamente acima de zero. Nesse caso em específico, o Reynolds é 32, e com isso fica possível visualizar dentro de um domínio de tamanho razoável esse crescimento exponencial no espaço, tá? Que é o que a gente espera encontrar de acordo com o que a análise de estabilidade linear nos diz. Então, todos os detalhes da simulação mencionados anteriormente são repetidos aqui. Então, quando a gente inicia a visualização, a gente observa claramente que, na medida que o tempo passa, essa perturbação começa a se desenvolver. A gente não observa qualquer tipo de oscilação temporal nesse crescimento da perturbação, ou seja, ela realmente é estacionária no tempo. E a gente também observa que espacialmente, congelando o tempo, espacialmente a gente observa um crescimento. Ele é linear nesse gráfico, porque a gente está num gráfico log. Se não tivesse num gráfico log, a gente estaria observando um crescimento exponencial em x. E também, mais importante, essa variação em x ela é uniforme. Não há oscilação em x na medida que a perturbação cresce. O que significa que essa perturbação realmente é uniforme, né? O número de onda é zero. Para finalizar, a última simulação que a gente vai mostrar aqui é o comportamento da perturbação num caso absolutamente instável. Da mesma forma que aconteceu na iminência da instabilidade convectiva, se nós colocarmos um valor de R ligeiramente acima do valor crítico para a instabilidade absoluta, nós já observamos um crescimento temporal da perturbação. Só que esse crescimento ele ocorre de maneira lenta, porque a taxa de crescimento temporal fica pequena. Então, por isso, a gente considera valores de R bastante acima do valor crítico. Nesse caso aqui, nós usamos um valor de 87, de novo para um Reynolds 32, para poder visualizar dentro de um tempo factível aqui de simulação o comportamento e poder comparar com o que acontece de acordo com a análise de estabilidade. Então, se a gente inicializar a simulação, a gente vê um crescimento da perturbação ajusante e também um crescimento amontante dessa perturbação. Essa é a única maneira da gente poder observar num ponto fixo no espaço onde estava localizada a fonte. Para que essa fonte possa crescer sua amplitude no tempo, é necessário que a perturbação cresça, se propague tanto a montante quanto a jusante da fonte, que é exatamente o que a gente observa nessa simulação não linear do problema. Então,
a análise de estabilidade linear realmente consegue prever o comportamento do ponto crítico e o comportamento que o nosso problema vai ter dentro da região de instabilidade absoluta. Para poder ilustrar de maneira mais quantitativa essa capacidade preditiva da análise de estabilidade linear, nós fizemos um outro estudo ligeiramente diferente, onde nós agora introduzimos na entrada do domínio, vamos focar agora para essa validação quantitativa na região convectivamente instável, então botei um R igual a meio, introduzimos com isso uma perturbação com uma certa frequência na entrada do domínio, e a gente pode ver qualitativamente aqui o que acontece com essa perturbação. Se na entrada do domínio introduzimos uma perturbação com uma certa frequência de oscilação, nós observamos que essa oscilação temporal induz uma oscilação espacial no meu problema, que também é instável. Tá? Então, como é que a gente fez para obter isso se o caso crítico possui número de onda zero? Né? A perturbação mais instável possui número de onda zero, mas para a gente poder visualizar perturbações oscilatórias, o que a gente precisa fazer é introduzir essa perturbação oscilatória com uma magnitude significativamente maior do que a magnitude da perturbação estacionária. Se a gente fizer isso, o que a gente vai observar no experimento, pelo menos durante um tempo inicial de simulação, é a perturbação oscilatória. Que a perturbação estacionária, apesar de ter uma taxa de crescimento maior, como a amplitude inicial dela é muito pequena, vai demorar um certo tempo para que a amplitude dela atinja uma amplitude igual à amplitude da perturbação oscilatória que a gente introduziu. Então, só a partir de um determinado tempo, a amplitude da perturbação estacionária vai atingir uma magnitude maior do que o da perturbação oscilatória, e a gente não vai mais enxergar a oscilação, a perturbação estacionária vai dominar, que é o que a gente viu nos vídeos anteriores. Mas para tempos curtos, a gente consegue observar o comportamento da perturbação oscilatória e fazer comparações com os dados que a gente tem da análise de estabilidade linear. Né? Então, isso aqui, o que a gente está vendo aqui já tem uma validação qualitativa, porque a gente sabe que se a perturbação introduzida tiver um número de onda diferente de zero, ela vai ter uma oscilação temporal. Então, se a gente introduzir uma frequência, uma perturbação que oscila no tempo na entrada, o que a gente enxerga de volta é uma perturbação que oscila no espaço. Então, isso está condizente qualitativamente com a análise de estabilidade linear. E o que eu posso fazer aqui também é entrar dentro desse dado numérico e medir o número de onda dessa oscilação, né? A distância entre dois picos, por exemplo. E eu posso medir também quem é essa taxa de crescimento da amplitude que modula essa oscilação espacial. Tá? E comparar com os dados de número de onda, é o KR, e de taxa de crescimento, que é o KI, dessa minha perturbação numérica. Eu posso comparar isso com um dado que a análise de estabilidade linear previu. Para finalizar, nós mostramos então, para aquele mesmo valor de R, o comportamento da simulação computacional para diferentes frequências de oscilação. Aquele gráfico que a gente mostrou foi esse terceiro caso. Nós podemos fazer também, fizemos simulações para outras frequências, e a gente pode comparar aqui o valor medido da simulação computacional de KR, aqui na verdade é menos KI, tá? De KR e menos KI. Esse é o valor extraído da simulação, e esse é o valor para essa frequência, esse é o valor do número de onda, e esse é o valor da taxa de crescimento da análise de estabilidade linear. A gente pode ver que há uma comparação muito boa entre a simulação computacional e a análise de estabilidade linear para diferentes frequências de oscilação. Nós vimos que a comparação é realmente muito boa e a análise de estabilidade linear é capaz de prever quantitativamente o comportamento que a gente espera desse problema modelado pela equação de Burgers modificada, tá? Tanto para número de onda quanto para taxa de crescimento para diferentes tipos de frequência. Para encerrar, a gente fornece agora algumas referências para o aluno que estiver interessado em se aprofundar um pouco mais nos conceitos de instabilidade absoluta. Né? Estabilidade convectiva é um material bastante clássico já nos livros fornecidos inicialmente, mas achei interessante mostrar aqui uns trabalhos pioneiros na parte de análise de estabilidade absoluta que se iniciaram com trabalhos na área de plasma. Você pode olhar o trabalho de Briggs e o livro de Beers, que já resume bastante atividade nessa área, e foi onde os primeiros estudos sobre instabilidade absoluta começaram. Já os trabalhos pioneiros em instabilidade absoluta, num contexto de mecânica dos fluidos, foram feitos, dentre os primeiros, foram feitos por Gaster
Esse primeiro artigo aqui, por exemplo, é do Physics of Fluids. E esses contextos, então, esse tipo de análise se solidificou em mecânica dos fluidos com o trabalho de R. Monkiewicz no Journal of Fluid Mechanics de 95 e um artigo de revisão depois no Annual Review of Fluid Mechanics de 1990, resume todo o trabalho feito nessa área, já aplicando os conceitos fundamentais para detectar esse início da instabilidade absoluta. Então, essas referências aqui serão suficientes para iniciar o leitor interessado em se aprofundar um pouco mais nesses conceitos.